Pessoal, esse vídeo aqui, né, eu não tenho um script correto, exato, mas eu quero falar um pouco de alguma coisa que eu tenho bastante experiência prática, que é a área comercial B2B. Né? Então, no YouTube, na internet em geral, a gente vê muita gente falando de disciplinas de vendas, mas que em geral tem uma raiz ali B2C. Elas vendem produtos para consumidor final. O B2B é um pouco diferente. No meu caso, eu vendo projetos de tecnologia. E a gente tem algumas particularidades aqui, algumas coisas que têm que ser consideradas, e aí eu vou fazer paralelo a modelos já existentes em vendas em geral. Bom, vamos falar de alguns momentos e algumas posições predominantes dentro de equipes de vendas, tá? E funções em geral. Eu já trabalhei com parcerias estratégicas, já trabalhei como farmer e como hunter, tá? O que é um farmer e o que é um hunter? Esse é um modelo da década de 70. E ele, na verdade, coloca o seguinte: uma coisa é você ter um cliente que já é seu e você está cuidando, eventualmente, de uma operação para ele, garantindo a qualidade do atendimento, e está fazendo o upselling, cross-selling. Você está aproveitando aquele relacionamento para posicionar outros produtos ou outros serviços, expandindo naquele mesmo cliente, naquela empresa que é sua cliente. O papel de hunter é diferente, tá? O papel de hunter ele está abrindo clientes novos. E isso pode ser feito de duas formas. Pode ser feito através do inbound e do outbound. O que é o inbound? O inbound são leads que você recebe, normalmente por indicação ou da tua equipe de marketing, que conseguiu numa estratégia de marketing digital, através de eventos ou através do que seja, atrair a atração de potenciais clientes. Normalmente, quando esses clientes chegam até você, que é o vendedor, que é o comercial, que vai atendê-los, eles já têm um interesse identificado. Né? Eles estão te procurando porque eles têm urgência de aquisição de algum produto ou serviço que você oferece. Então você está ali já no meio de um ciclo de vendas B2B, porque o interesse já foi identificado. O que você precisa, claro, né, detalhar, né, explorar um pouco esse interesse, ver se você pode atender, porque no inbound também chegam clientes que não são propriamente qualificados, ele pensa que você faz alguma coisa que você não consegue atender, e aí o correto é declinar o quanto antes. E aí, né, você está, como eu estava falando, a gente está na metade do ciclo dentro do inbound, você vai possivelmente progredir até a preparação de uma proposta, e ali mesmo você já tem na sequência muitas fases ainda, né, dentro do B2B. Então, é possível que você tenha que fazer uma prova de conceito para mostrar que aquilo que você colocou num PowerPoint funciona na prática. E aí depois você vai entrar muitas vezes numa etapa dura de negociação de preço, né? Projetos que são grandes, estruturantes, eles são direcionados para a área de compras, e a área de compras é especialista em negociação de preço. Nem sempre é uma questão de diminuir o seu preço ou as suas margens, às vezes você tem que adaptar o seu modelo comercial. Então, por exemplo, se você tem um software, e esse software é um SaaS, né, que você cobra conforme o consumo, o número de transações, você pode ter que remodelar comercialmente para um valor fixo mensal, estimado, né, para ter previsibilidade ou para dar previsibilidade para aquele comprador de quanto ele vai gastar por mês. Enfim, eu estou dando modelos. Agora falando do outbound, né? O outbound é aquela venda mais complexa, né, do hunter, onde ele faz a abordagem, né, por canais, né, quais sejam WhatsApp, telefone, LinkedIn. Ele entra em contato muitas vezes com clientes do passado dele, e se ele teve um histórico de bom atendimento a esses clientes, principalmente se ele era farmer na empresa anterior, esse cliente vai considerar abrir a agenda para ele. E existe o cold call também, né, onde você entende que alguém que é um potencial cliente nunca trabalhou com você e você vai tentar fazer uma abordagem. E o que é legal nesse caso? Que você busque referência de alguém que você conhece, né, alguém que esteja trabalhando no passado. Mesmo que
alguém que você trabalhou no passado não seja o objeto da sua prospecção nessa empresa atual. Se é um amigo, se é alguém que sirva de referência, vai te ajudar a abrir a agenda. Melhor referência que você pode ter, do chefe dele. Se o chefe daquele que é o seu objeto de prospecção ali, o cliente que você quer prospectar, o interlocutor ideal naquela empresa que você quer prospectar, se aquele chefe der referência, possivelmente ele vai sim abrir a agenda para você. Qual que é o problema do hunting? Qual que é o problema? E quando eu falo problema é no sentido de desafio, né? Tudo tem desafios. Então, resolver problemas é o que a gente faz todo dia, o dia todo. Quando você é hunter e você está, por exemplo, no momento de abrir uma área nova, numa empresa nova, que acontece isso, e eu vivo um pouco essa experiência, você tem, via de regra, um timing diferente do teu cliente, né? O teu cliente está envolvido numa operação e ele tem a agenda tomada, né? Ele não está à tua disposição para fazer várias interações, né? Lembrando aqui que o ciclo médio de vendas no B2B é um ciclo longo. Tá? Tem projetos que, em média, requerem 5 interações com o cliente antes de fechar. Tem uma apresentação inicial, uma outra apresentação de detalhes, uma apresentação de proposta, uma POC, depois uma negociação com compras ou com aquele cliente que você prospectou a priori. São muitas interações. E essa agenda se estende por meses. Por quê? Porque, de novo, todas as peças do quebra-cabeça estão ocupadas com as suas agendas. Então, é um exercício de paciência. À medida que você começa a alternar isso com atividades de ongoing, né, de inbound, principalmente se o inbound é muito forte, ou se você é um hunter e um farmer, você consegue mitigar um pouco a ansiedade, né, que dá esse descasamento da tua agenda com a disponibilidade de agenda de potenciais prospects, tá? Então, esse timing aí é um time complicado, você precisa também contar com o suporte da tua empresa de entender o momento que está sendo vivido e que você está fazendo o seu trabalho, mas realmente é um trabalho de formiguinha. Acho que eram essas reflexões até o momento. Depois eu volto com mais.